Oi, pessoal, tudo certinho? Que atire a primeira pedra quem aqui já não assistiu ao início de um filme ou ao primeiro episódio de uma série e por ele não ter chamado tanto a sua atenção, não quis mais perder tempo assistindo. Ou então, quem já não começou a ler um livro, mas desistiu logo na primeira página. E ainda, quais de vocês só leem uma notícia se a manchete chamar a atenção? Pois bem, por que então damos tão pouca importância à introdução de uma redação? Eu sou a professora Andressa Fofonca e sou formada em Letras, Língua Portuguesa e Literatura. E hoje, no nosso vídeo, nós vamos falar sobre a introdução na redação dissertativa argumentativa. Os estudantes passam anos, meses, horas se preparando para a redação de um vestibular. Reúnem os melhores argumentos, constroem uma resolução do problema impecável, estudam Nietzsche, Sócrates, Freud, Aristóteles e por aí vai. E ninguém se lembra da introdução, porque, é barbada, só apresentar o tema. Porém, você se esquece de todos os exemplos que dei no início do vídeo e acha que a reação de um corretor vai ser qual quando ele não ser fisgado pela sua introdução. Sim, muitos se preparam para o desenvolvimento e a conclusão do texto, mas às vezes deixam de lado a introdução, que também é um dos pontos mais importantes da produção textual. Se não, o mais importante, não é? Pois, caso ela não desperte a atenção do seu leitor, ou ele nem vai querer ler o resto, ou já começará a leitura sem muitas expectativas. Nenhum começo é fácil, claro, e iniciar uma excelente redação também. Eu sei disso, pois tive experiência com 6 turmas diferentes e na produção era sempre a mesma coisa. Ai, Sora, eu não consigo começar. Portanto, você não é o único a passar por essa dificuldade. E você que passa batido por essa parte extremamente importante, essa é a hora de mudar as suas perspectivas e começar a colocar a sua produção no centro das atenções. Vamos olhar algumas introduções de redações das provas do Enem, que traz essa base da redação dissertativa argumentativa, e descobrir como você pode ser mais chamativo. Para isso, nós precisaremos mudar de tela e acessar aqui os nossos slides. Muito bem, vamos dar uma olhada em algumas das introduções que os alunos do Enem, os alunos que tiraram nota 1000 no Enem de 2019 fizeram. Então, o Enem de 2019 tinha como tema da redação a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos ver como eles desenvolveram um pouco dessas introduções das suas redações. O primeiro aluno é o Augusto Scapini. Ele escreveu o seguinte: Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Então, esse aluno usou já direto na introdução uma autoridade e a ideia que ela traz. Você também pode lançar mão desse uso, pegar uma autoridade, fazer uma comparação com o que ela diz, ou trazer alguma informação e estudo que essa autoridade traz consigo. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema desde a sua criação no século XIX até a atualidade para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Com isso, faz-se necessária uma intervenção
que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Então preste atenção. O Augusto aqui fez uma relação com um pensamento, uma filosofia de Aristóteles e a situação da dificuldade do acesso ao cinema no Brasil. E aí você também pode fazer essas comparações e lançar mão disso na hora da sua redação. Passando para a próxima redação, vamos analisar agora a redação da aluna Eduarda Duarte. Vamos ver como ela começou, deu início ao seu texto. Ela diz assim: durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Charlie Chaplin atuaram como fortes difusores de informações e de ideologias contra a exploração e o autoritarismo no continente americano. Então ela começa com história. Você também pode começar usando a história, usando um acontecimento histórico, como ela fez aqui, para mostrar que a questão do cinema já vem de muito tempo. No contexto atual, ela continua, o cinema permanece como um importante veículo de conhecimento, mas no Brasil não há o acesso democrático a essa mídia, em decorrência das disparidades socioeconômicas nas cidades, as quais fomentam a elitização dos ambientes de entretenimento e da falta de investimentos em exibições populares, as quais muitas vezes são realizadas em prédios precários e não são divulgadas. Portanto, é imperativo promover mecanismos eficientes de integração dos telespectadores para facilitar o contato com filmes proeminentes na introdução dos cidadãos. Então, aqui você já vê que, no final da introdução, ela deixa uma lacuna para que o leitor queira descobrir, bom, tem que promover mecanismos eficientes para que os telespectadores tenham mais integração com o cinema. Mas que mecanismos são esses? Que são os dados que ela vai continuar falando durante todo o texto. Por isso, ela deixa ali uma questão de, eu quero ler mais, eu quero saber sobre o assunto. Isso também deixa a sua introdução com mais atenção, ela desperta mais atenção no leitor. Vamos analisar agora mais uma introdução do Lucas Hills. Bom, a introdução do Lucas diz assim: o cinema se tornou uma tecnologia com grande potencial expressivo e, por essa razão, é considerado uma forma de arte. Simultaneamente, apresenta elevado valor lúdico, prova pelo recente sucesso de obras como Coringa e Vingadores Ultimato. Infelizmente, no contexto brasileiro, nem todos têm amplo acesso a tal maravilha. Nesse sentido, percebe-se a existência de problemas sociais e econômicos que dificultam a democratização dessa atividade no país. Então, aqui você já vê uma introdução bem mais simples do que aquelas que nós tivemos acesso até agora, da Eduarda e do Augusto, que eram introduções que usavam a história, filosofia, mas agora do Lucas é um pouco mais simples para te mostrar que você também pode criar uma introdução excelente e conseguir uma nota muito boa na prova. Então, o que o Lucas fez aqui? Ele deu uma afirmação que o cinema ele se tornou uma tecnologia importante, de potencial expressivo. Ele é considerado uma forma de arte, né, por causa de tudo isso. E ele apresenta um valor lúdico em função dos filmes, como eles estão presentes na nossa vida, como a cinematografia, a questão dos cenários, dos personagens, da ação, de como tudo acontece, é presente na nossa vida, as cores, as vestimentas, né, o figurino. E infelizmente aí ele diz que no contexto brasileiro nem todos têm acesso a isso. E aí ele vai falar por que essas pessoas não têm acesso, né? Ele diz ali, porque se percebe uma existência de problemas sociais, de problemas econômicos que dificultam isso. E aí ele deixa uma lacuna como a outra menina deixou, né? Que problemas são esses que fazem com que as pessoas não tenham acesso ao cinema no Brasil? E aí depois ele continua no texto, então ele deixa o leitor com vontade de descobrir os problemas,
Faça isso na sua introdução. Com certeza ela ficará mais rica e despertará mais o interesse do seu leitor. Analisando mais uma obra aqui, vamos ver a introdução da redação da Vitória Oliveira. Bom, a Vitória diz em sua obra Cidadãos de Papel, o célebre escritor Gilberto de Mestem disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos. Então, uma linguagem um vocabulário bem mais culto, né? Um vocabulário bem mais rebuscado, bem técnico, a gente vê ali, porque ela tem esse conhecimento, tem essa ideia de vocabulário que você também pode conquistar através de leituras, de estar em contato direto com a arte das palavras. E aí ela cita o quê? Uma obra, um livro, né? O livro de um escritor. E ela faz essa comparação, essa analogia do livro com a situação a qual ela vai dissertar aqui. Então, diante disso, dessa desigualdade, a conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual. Haja vista que o acesso ao cinema no país ainda não é democrático. Essa realidade se deve essencialmente à falta de subsídios para a infraestrutura nas regiões periféricas e à urbanização desordenada das urbes. Então, aqui ela já disse mais ou menos por que isso acontece, né? Por que essa realidade é presente no Brasil. Mas ela já deixa a pessoa interessada em saber, né? Qual é essa falta de subsídios? O que precisa ser feito para que isso termine, para que as pessoas tenham acesso à arte do cinema? E qual é essa infraestrutura que precisa ser feita? Qual é essa urbanização desordenada que está acontecendo em alguns pontos, em outros não, e que nem todos têm acesso? Então, querendo ou não, chama a atenção, desperta a atenção. E a questão ali do início, ela começa com um livro, né? Citando um livro que fala de desigualdades, que é o que o tema vem falando. De certa forma, não ter acesso ao cinema para algumas pessoas é uma forma de desigualdade, tanto cultural quanto social. E aí ela faz essa conexão que você também pode usar na sua redação para que não precise ficar só começando com nos dias de hoje, atualmente, hoje em dia, que já está batido, são expressões comuns, clichês, como nós falamos. Agora vamos dar uma olhada aqui na redação do Gabriel Lopes. O Gabriel diz: o longa-metragem nacional Na Quebrada, então prestem atenção, ele citou um longa-metragem. Então nós já tivemos citação filosófica de filmes, de livros e agora um longa-metragem também, né? Mais um filme aqui. Então, prestem atenção quantas coisas vocês podem estar usando. Vocês podem fazer comparações, analogias, então dá para usar muitos métodos para começar uma redação. Às vezes a gente só não sabia disso ainda, ou não tinha tentado, ou não tinha sido orientado. Então agora você sabe que pode começar de uma forma diferente. Então saia do comum, saia daquilo que já está batido. Continuando, o longa-metragem nacional Na Quebrada revela histórias reais de jovens da periferia de São Paulo, os quais, inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma nova perspectiva de vida. Na narrativa, evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto CRIAR, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da sétima arte. E aí ele puxa do filme também um instituto, né, um órgão que ajuda as pessoas a ter acesso às artes, né, a ter acesso ao cinema, o que também torna toda essa introdução muito interessante, todos os links que ele vai criando. Apresentando-se como um retrato social, tal obra, contudo, ainda representa a história de parte minoritária da população, haja vista o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo às classes menos favorecidas.
Todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Então aí ele deixa, né? Tem um problema, as partes da sociedade menos favorecidas não têm acesso a isso, a esse cinema, e para que haja uma reversão desse quadro, é necessário analisar as causas disso, que contribuem para que isso aconteça. E quais são essas causas? Ele vai apresentar no decorrer do texto, e aí o leitor já vai ficar atento. Eu preciso continuar a leitura para saber o que esse aluno vai me falar, o que essa pessoa tem para argumentar. E aí chama a atenção do leitor ou do corretor. Bom, terminamos aqui a análise dos nossos slides e eu quero recapitular com você, quero relembrar com você como nós podemos aí estar, deixa eu voltar aqui, pronto, como nós podemos estar fazendo a nossa introdução, que nós podemos usar, que nós acabamos de ver aqui durante os exemplos nos slides, que há várias formas de iniciar uma redação dissertativa argumentativa e que às vezes a gente não tinha acesso, não foi orientado. Então agora você tem um leque de usos bem importante que pode lançar mão na hora da prova ou na hora em que você for usar uma redação dissertativa. Hoje em dia existem empresas que, para fazer a seleção de funcionários, de novos recrutados para ela, exigem, né, fazem uma prova de redação. Então, você pode ter contato com uma redação dissertativa muito além de só em um vestibular. Então, desse modo, para introduzir uma redação dissertativa argumentativa, você pode lançar mão de citações, de exemplos, comparações, definições ou afirmações. O que seriam as definições, né? Você pode usar democratização, segundo o dicionário tal, quer dizer, ou cinema quer dizer tal coisa, cinema se refere a tal coisa. Então, definições das palavras, você também pode começar assim. E lembrando sempre, livre-se das expressões clichês, né? Delete elas da sua vida. Diga assim, adeus nos dias de hoje, hoje em dia, atualmente, no Brasil, nos dias atuais, vocês eu não uso mais, até rimou, né? Mas dê adeus a esse tipo de expressão que já tá passada, né? E por favor, amiguinhos vestibulandos, jamais, em nenhum momento, causa, razão ou circunstância, utilizem o título ou a frase tema da redação para iniciá-la. Isso também já é amador e você não vai querer pagar esse vexame na hora da sua prova. Então, chega de usar o título para começar a redação, chega de usar o tema da redação lá para você começar o seu texto. Isso não se faz e empobrece, né, a sua produção textual, empobrece bastante. Então, seja criativo. Eu mostrei para você diversas formas de usar isso. Utilize, lance mão de todas essas formas para que a sua introdução seja cada vez melhor e desperte a atenção do seu corretor ou do seu leitor, né? Para que não aconteça como você quando assiste o primeiro episódio da série, não gosta e não assiste mais, tá bom? A partir de hoje, você não precisa mais ter medo de iniciar uma redação. Nem vai ficar boiando até começar o texto, pois eu te mostrei que existem diversas formas de iniciá-lo. Então, diz aí para mim nos comentários se esse conteúdo gerou valor para você ou escreve a tua sugestão de aula para os próximos vídeos. Tem algum conteúdo que você gostaria de entender melhor, que você quer saber como funciona, que já viu, já pesquisou na internet, mas ainda não conseguiu entender muito bem como esse conteúdo acontece? Então escreve ali para mim, deixa o teu feedback. Eu quero saber o que você está querendo aprender, o que você está achando dos vídeos, para que eu continue te ajudando e fazendo diferença na sua vida na área da linguagem, da língua portuguesa. E eu quero
ver ali o teu certinho, o teu compartilhamento, pois tem muita gente que tem dificuldade na hora de uma introdução. Então compartilha com essa galera e você também não esquece ali de badalar o sininho e de se inscrever no canal para continuar a compreender português comigo para a sua vida toda. Nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo. Até!